Silvina. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês, tá É bom? isso. E desculpe qualquer Agradecer coisa ao que vai professor Luiz acontecer. Fernando. Imagina. Agradecer ao professor Luiz Fernando, que tem intermediado, na verdade, tem organizado tudo isso para a gente, né? Para nós aí da ITEC Ermelinda. Todos que estão presentes, professores, coordenação, direção. A nossa palestrante, a Simone, hoje é fisioterapeuta, né, com experiência no desenvolvimento de trabalhos relacionados ao tratamento do sistema respiratório e locomotor, né, que eu acho que é o que mais nós vamos ouvir hoje. Isso. Já trabalhou no Hospital Albert Einstein, na Clínica Ortopédica Murakowski e Sociedade Pestalozzi de São Paulo. É formada pela USP em fisioterapia, tem especialização em RPG e fisioterapia articular analítica, e vários outros cursos de aprimoramento e atualização, tudo voltado para essa área da fisioterapia, certo, Simone? Certo, Sheila. Então, é com você aí a bola agora para compartilhar conosco esse conhecimento nessa área. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, obrigada a você. Vou voltar o quê? Tá. Vocês estão me vendo? Estão vendo aqui meu slide? Sim. Então tá joia. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, que é o isolamento social, né, desde aí de março desse ano, e os impactos, né, que vocês estão sofrendo, todos nós, mas particularmente vocês, adolescentes, estudantes, na saúde e na postura. Bom, vamos relembrar um pouquinho como era a vida de vocês antes do início desse isolamento, antes de março, né? Em termos de atividade física, tá? É isso que a gente vai estar focando. Bom, vocês acordavam mais cedo, eu imagino que no mínimo aí 1 hora mais cedo, pelo menos, né? Partiam para uma higiene pessoal. Então, alguns tomavam banho, enfim, escovar os dentes, né? Iam se vestir, iam se trocar, e partiam para o deslocamento até a escola. Esse deslocamento, às vezes, uma caminhada, às vezes uma caminhada e um ônibus, caminhada, ônibus, caminhada, às vezes uma bicicleta, metrô, e durante o dia na escola, o lazer, né? O lazer com jogos, corrida, um futebol, enfim. E no final do expediente, vamos dizer assim, de novo, né, o deslocamento para casa. Né? Então, olha quantas coisas, né, vocês faziam antes desse período que a gente está vivendo. Bom, e como que está a vida agora? Como é que vocês fazem para estudar, para ter aula? Né? Agora, a coisa se resume em acordar mais tarde, né? A higiene pessoal aqui, você otimista, acho que vocês levantam e vão escovar os dentes e voltam para a cadeira, né? Vamos dizer, uma higiene pessoal mais básica. E o deslocamento também se transformou numa saída da cama e uma ida para a cadeira. Tenho até uma amiga que tem um filho adolescente que me disse que o filho se levanta da cama, não assume a posição em pé e vai para a cadeira, vai de 4, senta na cadeira e liga o computador. Então, tudo isso é uma mudança importante em termos de atividade física na vida da gente, ok? Essa rotina que vai sendo assumida aí dia após dia, vai se transformando, então, num comportamento, tá? E o que a gente chama de comportamento sedentário, ok? Então, vamos definir um pouquinho o que é, então, esse comportamento sedentário, né? É um termo que eles usam para caracterizar um conjunto de atividades, né, que a gente faz ao longo do dia e que tem um gasto energético próximo aos valores de repouso, tá? Ou seja, são atividades que a gente faz normalmente na posição sentada. Esse valor de repouso
é considerado inferior a 1,5 MET. Bom, o que é o MET? MET é uma unidade de medida, tá? Que significa equivalente metabólico da tarefa. Ele está relacionado com o consumo de oxigênio que o indivíduo consome ao longo da atividade. Então, para cada tarefa, para cada atividade física, já existe determinado um valor de MET. Aí, para se calcular o gasto de caloria que alguém tem numa atividade, é preciso algumas outras variáveis, como o peso, né, da pessoa, a velocidade que ele vai fazer essa atividade, se for uma caminhada, por exemplo, enfim. Tá? Então, o que se preconiza? O que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, preconiza em termos de saúde? Que a gente tem um gasto calórico mínimo por dia de 300 calorias, tá? Bom, se este comportamento, né, sedentário for, se a gente der continuidade a ele ao longo dos dias, dos meses e da vida, a gente vai chegar numa situação que hoje é considerado um problema de saúde pública, que é o sedentarismo, tá? Então, o sedentarismo significa ausência ou diminuição importante da atividade física no geral, ok? Temos aí um amiguinho, né? O bicho preguiça, tá? Uma escola importante aí, que é essa ACSM, que é a Escola Americana de Medicina Esportiva, que é bem conceituada no que diz respeito a artigos científicos sobre medicina esportiva, sobre atividade física, né? O que eles sugerem? Que a gente tenha, no mínimo, 150 minutos de atividade física moderada por semana, né? Ou seja, se a gente pensar aí por dia, dá aí quase 20, dá uns 20 minutos de atividade física moderada por dia. O que é atividade física moderada? É aquela que eles definiram que tem um gasto energético entre 3 e 6 METs por minuto, ok? Quais seriam essas atividades? Uma caminhada, né? Mas também, uma caminhada acima de 5 quilômetros por hora. Senão fica uma pessoa em pé balançando, se arrastando, né? Então, uma caminhada com uma velocidade acima de 5 km por hora, um andar de bicicleta numa velocidade inferior a 16 km por hora, dança de salão, aqui tem a bicicleta, eu coloquei aqui um dançar lento, né? Porque aqui não é zumba, tá? É uma dança moderada, né? Corresponde a uma atividade física moderada. Ou então vamos lá, uns 150 minutos por semana de atividade física moderada, ou 75 minutos de uma atividade física intensa por semana. Isso dá o quê? Uns 10 minutinhos por dia. Atividade física intensa, então vamos entender que seria aquelas que têm um gasto energético superior a 6 metros por minuto. Quais seriam? Correr, né? Andar num terreno inclinado, pegar uma subida, né? Andar de bicicleta numa velocidade superior a 16 km por hora, pular corda, dança aeróbica, tá? Além das AVDs. AVDs, a gente entende atividades da vida diária. Bom, aí alguém pode falar... bola toda, se pudesse. Oi? Além das atividades da vida diária, né? Aí alguém pode estar perguntando também, poxa, mas em casa eu faço tanta coisa, eu cozinho, eu varro a casa, eu lavo roupa, eu estendo roupa. Isso não significa nada em termos de atividade física? Sim, né? Essas atividades são consideradas atividades físicas leves, tá bom? Que tem aí aquele valor do MET, né? Inferior a 2, tá? Por minuto. A não ser que a pessoa
varra a casa como a Cinderela, né? De salto alto, dançando, feliz, né? Que na hora de puxar a roupa do varal fique pulando. Aí é outra história. Mas essas são atividades físicas leves, as atividades do cotidiano. Tá bom? Outro exemplo, né? Um basquete, um esporte, aqui a corrida. Né? Bonita essa foto, achei bonita para colocar. Bom, e daí? Pode alguém estar perguntando. E daí, se eu começar a minha vida sendo um sedentário, qual que é o problema? Bom, existem consequências, ok? Vamos lá, quais as consequências deste quadro de saúde pública chamado sedentarismo? O primeiro problema, todo mundo pode já entender, é o sobrepeso. Quer dizer, aí é uma equação matemática, né? Se eu continuo comendo a mesma coisa, consumindo os mesmos alimentos, as mesmas calorias, e gasto menos, porque estou mais parado, eu vou ganhar peso. E isso é um passo para um quadro maior, uma doença chamada obesidade. Ok? Qual a outra consequência? O aumento de algumas gorduras que a gente tem no organismo. São gorduras naturais, que são os triglicérides, e um tipo especial, na verdade, eles chamam de colesterol ruim, o LDL, quando a gente faz lá o exame de sangue, mas o LDL não é um colesterol, ele é uma molécula, tá? Que age, né, pegando esse colesterol do fígado e levando para dentro das nossas artérias, tá? Então, quando a gente fica sedentário, se movimenta muito menos, existe um acúmulo desse colesterol dentro dos nossos vasos, dentro das artérias. E daí vem um outro problema, né, que é a hipertensão arterial. Quer dizer, a minha artéria começa a ficar um pouco mais obstruída, com essas placas de gordura dentro delas, né, e isso aumenta a minha pressão arterial. E esse quadro é um grande fator de risco para vários problemas cardiovasculares, né? Qual o principal? O infarto e também os derrames, né? Existem vários outros. Outra consequência também é o aparecimento da diabetes, tá? O diabetes tipo 2. O tipo 2, ele é adquirido. Existe o tipo 1, que é aquele que aparece na infância e na adolescência, tá? O tipo 2, a gente adquire, ou seja, a falta de movimento, né, dificulta a produção de insulina, que é uma substância que é produzida pelo pâncreas, e isso vai facilitando esse acúmulo de glicose no sangue e a gente vai ficando diabético, tá? Outra consequência que eu vou falar um pouquinho mais é a osteoporose, a fraqueza muscular e os problemas articulares. Tá? Bom, o que é a osteoporose? Ela é uma doença, tá, que se caracteriza pela diminuição da densidade óssea e facilita o risco de fratura. Né? Aqui a gente tem uma ilustração de um osso normal. Ele é bem denso, tá vendo? Bem espesso, né? Aqui, ó, as paredinhas espessas e bem trabeculado. Um osso com osteoporose, ele é mais esburacado. Quando a gente vê numa imagem de raio-x, ele é todo esburacado. Isso facilita a fratura, tá bom? Qual é a constituição dos ossos, né? Ele é constituído por uma parte mineral e uma outra mais orgânica, tá? A parte mineral é principalmente substâncias como cálcio e fósforo, e a orgânica tem colágeno, proteínas, enfim. E estas substâncias, elas estão o tempo todo num processo de formação, reabsorção. Formação, reabsorção. Então, na infância, né, imagine um bebê que está crescendo, né? O processo de formação óssea, formação de massa óssea, ela é muito mais acentuada do que a reabsorção. Já após a menopausa, né, pela alteração, pela diminuição de vários hormônios femininos, e no envelhecimento, a gente tem
a reabsorção muito mais ativa do que a formação. Aqui tem o desenho do osso bonitinho aqui que eu fiz para vocês. Aqui é a tíbia. Essa é a epífise, que é a extremidade. Olha, tá vendo? Lá na extremidade o osso é bem esponjoso, tá? Tem essas trabéculas aqui. Aqui ao longo, nesse corpo da tíbia, o osso é mais compacto. E tem esse canal no interior, aqui é a pelinha que reveste todos os ossos, que se chama periósteo, né? Aqui dentro desses ossos longos, a gente tem a medula óssea, né? E qual é a importância da medula? Ela é a produtora de glóbulos sanguíneos, tá bom? Tudo isso dentro dos ossos, hein? Olha a importância, né? Bom, e por que a falta de atividade física, por que o sedentarismo vai me levando a ter ossos mais osteoporóticos, né? Porque a gente deixa de ter um estímulo importantíssimo, que é o impacto do pé no chão, é o impacto do corpo no solo, tá? O impacto do nosso corpo no chão, ele é um dos principais responsáveis pela produção de uma célula chamada osteoblasto. Osteoblasto é a célula que produz osso. E tem a outra célula, que é aquela que digere a massa óssea, que são os osteoclastos, que a gente vê mais na fase de envelhecimento, tá? Então, esta produção destas células, ela é muito importante com o estímulo do impacto do pé no chão, ok? Bom, o outro problema também que a gente vivencia, né, é a fraqueza muscular. Quer dizer, se eu passo a maior parte do meu tempo sentado, eu não tenho solicitação de contração de músculo, né? Não estou caminhando, não estou fazendo nada, então meu músculo não precisa contrair. Se ele não contrai, ele não ganha volume, ele fica hipotrófico, que a gente chama, né? Um trofismo muito pequeno, tá bom? Então, a fraqueza muscular é uma coisa que a gente sente bem. Não sei se alguém aí já fraturou alguma parte do corpo e ficou engessado. Quando a gente fica engessado, é muito nítido isso, né? Você tem, por exemplo, sei lá, a perna engessada, não pode botar o pé no chão. A hora que você tira esse gesso e põe o pé no chão, é uma loucura. Você perde a percepção, você não sabe muito bem a posição que está essa perna, e a fraqueza muscular é muito grande, tá? Esse é um extremo aí, né? Outro problema muito comum, que são os articulares, né? Primeiro, pelo próprio risco do mau posicionamento. Então, quando a gente fica mal posicionado com qualquer articulação, por exemplo, eu durmo com a mão toda enrolada debaixo do meu corpo, aquele punho todo fechado, né? Às vezes, quando eu vou me movimentar, dá até uma dorzinha, né? As posturas sentadas, as mal sentadas principalmente, levam a muitas dores, a gente vai ver isso, tá? Pelo próprio mau posicionamento da articulação da coluna, né? Um outro problema articular comum em quem fica muito parado são os problemas devidos à falta dos líquidos que envolvem a articulação, que é o líquido sinovial, né? A gente tem, aqui tem uma ilustração do joelho, tá? Olha o osso aqui esponjoso, bonitinho, o osso mais compacto. Aqui tem uma cartilagem, a gente tem a cartilagem entre um osso e outro, porque se o osso tivesse contato um com o outro direto, ia fraturar, né? Na primeira pisada já fraturava. Então, a gente tem um acolchoado, que é a cartilagem. Esse pretinho é uma membrana, chamada membrana sinovial. Essa membrana produz líquido, que é o líquido sinovial. Qual é a função desse líquido? Ele banha a articulação, tá? Ele nutre a articulação e ele deixa essas juntas mais lisinhas, mais molinhas, tá? Mais
mais harmônicas, ok? Então, a falta do movimento também vai me deixando mais rígido, tá? Pela falta de lubrificação desse líquido. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da coluna, tá? Que é um dos grandes problemas de dor, de incômodo, em quem fica muito parado, muito sentado, tá? Aqui tem uma representação da nossa coluna, nesta vista que a gente fala de vista anteroposterior. Então, eu estou vendo a coluna aqui, ó, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas. As torácicas é onde eu tenho a inserção das costelas, né? E as 5 lombares. O sacro e o cóccix, de muito tempo para cá, a gente considera quase como um osso só. Eles eram bem articulados, agora já é um osso praticamente único, tá? Sacro e muitas vezes o cóccix também. No perfil, nós vemos que a gente nasceu para ter curvas, tá? Nós não nascemos para ser retos. Tem muita gente que fala, arruma postura, fica reto, fica reto. Não nessa vista de perfil, tá? A gente tem que ter, vamos lá. Opa, vamos lá aqui. Uma lordose, que a gente chama cervical. Lordose é essa curvinha, tá vendo? Com essa convexidade mais anterior, ó. Cifose torácica é essa corcundinha na coluna torácica e é uma convexidade mais posterior. E, de novo, aqui a lordose lombar, com esta curva, com essa convexidade aqui anterior. Ok? Vamos prestar atenção nesta lombar. Cadê o meu cursor aqui? Tá? Entre cada vértebra, eu tenho este cinza mais escuro, que são os meus discos vertebrais, tá bom? Eles existem para amortecer o impacto, para permitir um pouco de movimento. O lugar deles é entre cada vértebra, e não aqui atrás, nesses buraquinhos. Muito bem. Aqui uns tipos diferentes de coluna. Diferentes não, na verdade é para a gente ver que cada um nasceu para ter uma morfologia. Tem gente que tem uma acentuada lordose, né? Tem uma hiperlordose lombar, uma hipercifose torácica, né? Um dorso mais curvo, aqui de novo uma curvinha mais acentuada. Este já é mais retificado, tá vendo? Quase não tem curvatura, né? E aqui uma situação que a gente chama de escoliose. A escoliose é esse desvio lateral da coluna, mas quando a gente olha a pessoa nessa vista assim, tá? De costas ou até de frente. A escoliose é uma torção e uma inclinação da minha coluna. Tá bom? Bom, e daí, né? Vamos falar então dessa coluna na posição sentada, que é essa posição em que vocês têm ficado, né, uma boa parte do tempo. O importante é que em pé ou sentado, eu tente manter as minhas curvaturas na posição fisiológica, na posição que elas nasceram para ter. A minha lordose lombar está aqui, a minha coluna torácica, enfim, tá tudo aqui nos eixos quando eu me sento bem, ok? O que diz, volta aqui, a ergonomia, tá? Então vamos lá, a ergonomia, na verdade, é uma ciência, um grupo de estudos relacionados ao ambiente de trabalho, no caso de vocês, ao ambiente de estudo, a como adaptar da melhor forma o meu ambiente a mim, ao meu corpo, tá certo? Como mudar os elementos da onde eu estou, a minha mesa, a minha cadeira, a minha iluminação, enfim, para que o meu corpo, a minha pessoa se sinta melhor e produza melhor o meu trabalho, o meu estudo, enfim. E o que a ergonomia fala a respeito da posição sentada, né? Algumas coisas.
Primeiro, a questão aqui do assento. Eu tenho um assento que permite que eu leve meu bumbum lá para trás, me encoste bem lá atrás e mantenha a minha lombar com um pouquinho da tal lordose. Tá vendo essa curvinha? Eu estou bem sentada aqui. Eu estou aqui com um braço na cadeira, não necessariamente eu preciso de uma cadeira com braço, tá, gente? Mas é só para mostrar que aqui eu tenho um bom posicionamento do meu ombro, eu estou relaxada. Eu estando relaxada, eu consigo apoiar o meu braço na mesa, né? De forma que fique bem. Eu não preciso levantar os meus ombros para digitar, por exemplo. Ok? Aqui, a minha visão, o ideal é que fique mais ou menos no meio da tela do computador. Percebe que aqui foi colocado uns livros, enfim, aqui na verdade tem uma mesa adaptada e ajustável, né? É uma mesa que pôde subir o computador, tá? E aí ajustou o computador com a visão da pessoa, né? Outra coisa importante aqui, pés no chão. Temos também aqui um acessório, não necessariamente eu preciso de um acessório se eu estiver com os pés apoiados no chão, ou se eu tiver a possibilidade de apoiar os meus pés no chão. Eu posso, de vez em quando, cruzar a perna, lógico, cruzo a perna esquerda sobre a direita, cruzo a outra, enfim. O que eu não posso é ficar com os pés no vazio, tá? Soltos no ar, tá? A iluminação é um fator importante, né? Um ambiente bem iluminado, e o que eles dizem que a luz indireta é preferível, tá bom? Então, guardem esta posição aqui, ok? Isso daqui eu coloquei para ilustrar um assento diferente. Olha esse assento, como ele é inclinado. Ele é muito bom, tá? Ou um assento bem horizontal, como está esse aqui, ou com uma inclinação neste sentido. Essa inclinação, ela facilita mais ainda o bom posicionamento dessa minha região lombar. É mais fácil me posicionar bem num assento como este do que num assento 90 graus, tá bom? Ok. Desculpa que aqui está invertida, que eu queria colocar todas essas figuras na mesma posição aqui da bacia, né? O que é importante a gente verificar na posição sentada? Que os nossos isquios estejam bem lá para trás. Bom, isquio, gente, são esses ossinhos, são dois, né? São os ossinhos do bumbum. Sabe quando a gente senta naquele banco muito duro e dói, aquele osso do bumbum que dói? Esses são os isquios, ok? Veja, quando a gente se senta, o ideal é que a gente leve os isquios lá para trás. O que acontece muitas vezes é que a gente começa a se sentar assim, não é? A gente começa a deitar no assento. Meu isquio começa a ir lá para frente, tá? Isto vai levando a minha coluna lombar, que deve ser assim, com a lordose, com a convexidade anterior, né? Começo a levar a minha coluna lombar nesta situação aqui, ó, com essa inversão de curvatura na lombar, tá? Aqui, ela tá forçando a barra um pouco, tá, gente? Tá com muita lordose aqui, tudo bem, mas o que é importante aqui é mostrar que a posição mal sentada, quando eu começo a escorregar o meu bumbum para frente no assento, eu levo a minha lombar a fazer essa inversão. Isso é que vai começar a dar problemas, tá? Então, aqui, nós pegamos, a coluna lombar só, as 5 vértebras, a minha lordose lombar, a representação do disco, olha que bonitinho aqui. Disco ele é um coloide, ok? Ele tem micromovimentos, mas o lugar dele ficar
é aqui, é entre uma vértebra e outra. Ele não pode vir aqui para trás, porque aqui atrás eu tenho a medula espinhal e as raízes nervosas. Este espaço posterior tem que estar livre, ok? Nada incomodando, nada comprimindo. E o que acontece se eu começar a me sentar o tempo todo desta forma? A pressão lá naquele meu disco vertebral começa a ir para trás, para trás, para trás, para trás. E o para trás significa, numa ressonância magnética, quando as pessoas têm dor, elas vão fazer ressonância, vários exames. A ressonância magnética vai mostrar isto aqui, ó, em vários níveis. Isso aqui se chama abaulamento discal, e vai levando a um quadro chamado hérnia de disco, hérnia discal. Percebe como essa saliência está fazendo uma impressão nesse prateado? Ó, o prateado é a medula espinhal. Olha que bonito. Olha isso daqui. Esse daqui, o disco vertebral dele, que tinha que ser bem gordinho, como esse, já está até meio destruído, né? E olha a impressão atrás. Essa pessoa deve ter muita dor, porque os nervos estão sendo comprimidos com essa compressão aqui, ó. Tá? Então, um bom posicionamento não vai me levar ao longo do tempo a este quadro aqui. Mas não é só a posição sentada, mal sentada, que vai me levar a esse tipo de problema, tá? Ah, olha aqui. Olha que figura interessante, ó. Alguém já se colocou nessa posição aqui? Acho que várias pessoas, né? Olha como ele está sentado. Olha esse aqui. Olha esse daqui, né? Então, veja bem. Ele poderia levar o bumbum mais para trás, alinhar esse tronco e, com certeza, elevar a altura desse monitor. Ele é uma pessoa, né, um rapaz alto. Ele deveria elevar a altura desse monitor. Como? Não sei, colocando uma caixa, vários livros aqui embaixo, por exemplo, né? Olha esta pessoa. Olha, imagina como tá a lombar aqui. Percebe? Imagina os discos vertebrais sendo empurrados aqui para trás, empurrando a minha medula. Olha este fulano. Esse tá engraçado, né? Esse eu achei muito engraçado. Não tem nem o que dizer dessa figura, né? Ele ainda apoia o pé na gaveta, né? Enfim, não é só uma posição mal sentada que vai me levar a problemas de coluna, mas os movimentos que eu preciso fazer ao longo do meu dia, no meu dia a dia também. Por exemplo, vou pegar o objeto no chão, o objeto ainda por cima pesado, né, para piorar a situação. Essa é a pior posição. Eu estou com os meus joelhos esticados e isso faz com que todo o esforço venha aqui. Olha a minha coluna lá de novo, fazendo uma corcunda na lombar, né? Qual o jeito melhor? Levar a carga para as coxas, né? Para o meu quadríceps. As minhas pernas nasceram para fazer muita força nessa vida, tá, gente? As pernas é que tem que fazer o esforço e não a minha coluna, que eu já estou numa situação melhor, tá? Então, eu vou pegar qualquer coisa no chão, eu dobro as minhas pernas, nem preciso dobrar demais, mas o fato de dobrar um pouquinho o joelho, vocês vão sentir o esforço que as coxas vão fazer, tá bom? Olha uma situação interessante aqui, né? Que vai me trazer problemas para a coluna cervical. Vocês lembram que eu mostrei lá que a coluna cervical também nasceu para ter lordose, curvinha assim, ó, com convexidade aqui para frente. Vamos ver o raio-x de uma pessoa que fica o tempo todo aqui nessa posição. Olha uma radiografia. Aqui temos um pouquinho de lordose cervical. Olha as minhas vértebras, os meus ossos.
Nesse raio-x, no raio-x a gente não vê o disco vertebral, aquela almofadinha. O que a gente vê é apenas um vazio, tá? O escuro, tá bom? Olha a situação da cervical quando a gente passa o tempo todo olhando para baixo. Tá vendo? Começa até a desalinhar um pouco as vértebras, tá? E imagina o disco aqui completamente empurrado para trás. Ele começa com uma pressão muito grande posterior. Isso vai me levando a muita dor no pescoço, de início, hein? Dores no pescoço, dores atrás dos ombros, tá? E depois, quando a coisa vai progredindo, eu posso ter dor até irradiada para o braço. Dor irradiada para o braço, para o cotovelo e até para a mão. Ok? Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Preciso ficar no celular, etc. Elevo a altura aqui das minhas mãos, tento trazer o meu objeto para um alinhamento melhor, onde eu possa estar visualizando bem aqui na minha frente, tá? E não lá embaixo. Ok? Bom, e aí, né? Então, o que eu posso fazer? Pequenas coisas. Eu posso começar apenas a introduzir, tá? No meu dia a dia, coisas muito simples. Como, por exemplo, ficar mais tempo em pé. Então, vamos dizer que vocês passam muitas horas, sei lá, 4 horas de manhã em pé, à tarde, sentados assistindo aula, à tarde, mais umas 3, 4 horas, vamos dividir, vamos tentar introduzir ao longo desse dia, vamos dizer, escolar, pelo menos 1 hora em pé. 1 hora, tá? Ué, como é que eu vou fazer? Aqui tem umas coisas mais sofisticadas, né? Tem um suporte. Aqui, ele colocou, na verdade, uma outra mesinha em cima dessa bancada, tá? A gente pode colocar vários livros, caixas e elevar a altura do meu computador, ou no mínimo da tela do meu monitor. E dividir esse tempo. Poxa, mas preciso ficar 1 hora inteira em pé assistindo aula? Não, eu posso ficar 15 minutos no começo da manhã, mais 15 minutos no final da manhã. Enquanto eu estiver em pé, eu posso me movimentar um pouco, fico na ponta do pé, volto para o apoio da planta do pé, fico de novo na ponta do pé, volto. Lógico, desde que isso seja possível, né? Desde que seja uma aula em que vocês não precisem escrever junto e que consigam prestar atenção, tá? Mas isso é possível fazer. Já existem, assim, vários estudos, tá? Que mostram a diferença de trabalhadores quando passam tipo 1 ou 2 horas em pé, dos que apenas ficam sentados. Para vocês terem uma ideia, a frequência cardíaca, tá? O número de batimentos do meu coração por minuto em pé é, no mínimo, 10 vezes superior do que quando eu estou sentado. E 10 batimentos a mais por minuto já significa uma série de mudanças no meu organismo, tá? Todo esse ciclo que eu falei do colesterol, a produção de insulina, tudo isso muda, né, quando eu tenho um coração que bate um pouco mais, ok? Ficar em pé, subir e descer escadas, né? Quem mora em prédio, isso é tranquilo, né? Então, por exemplo, assistir as minhas aulas e antes do almoço eu vou subir, vamos lá, coloco uma meta, 5 degraus. 5 degraus não, 5 andares, né? Então, eu vou todos os dias, antes do almoço, subir e descer 5 andares do prédio onde eu moro, ou da minha casa, enfim, né? E eu começo com uma velocidade. Na semana seguinte, eu vou começar a aumentar um pouquinho a velocidade da forma que eu subo e desço, ok? Eu posso também, já tá chato isso, já tá fácil. Todos os dias eu subo e desço 6 andares. Ok, que tal colocar meio quilo em cada tornozelo?
meio que liga em cada tornozelo, vou subir e descer 6 lances, 6 andares todos os dias. Isso muda tudo, né? São pequenas coisas que eu posso introduzir no meu dia a dia, não vou gastar nada, não é? A não ser o tempo e o esforço. E outra coisa, a gente falou aí das cadeiras, de uma mesa ajustável, tal, mas eu não preciso comprar isso, eu posso criar acessórios, né? Então, aqui também tem aqui uma almofada, um assento bonito, mas a gente pode colocar almofadas, né? Pode criar algo para elevar a altura do meu assento e me deixar melhor posicionada, né? Aqui também é um acessório que a pessoa que comprou para colocar, mas eu posso, olha a diferença, essa nem é uma cadeira tão ruim, né? Ele tá aqui com o bumbum lá atrás, ele poderia ter colocado mais esse bumbum para trás, mas mesmo assim, provavelmente a coluna dele, olha como é que tá essa representação, né? Tá com um pouquinho de cifose aqui. A pressão posterior aqui tá acontecendo, né? Como eu posso melhorar isso? Colocar uma almofadinha aqui atrás. Um travesseiro. O travesseiro é uma boa, tá? Mas vai experimentando. Coloca um travesseiro, tá muito grande, tá incomodando. Coloca algo menor, a almofada lá do sofá da sala. Vão mudando, olha. Isso aqui já me deixa numa posição muito melhor de coluna lombar, ok? Gente, enfim, é isso. Mas eu queria deixar só essa frase, né, para vocês. É muito importante mudar, né, tudo. A gente está falando aqui sobre rotina, né, estamos falando um pouquinho de atividade física. Mas tudo que a gente for mudar, a gente precisa começar bem devagar, né? Porque a direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, caminhar, começar alguma mudança na minha vida, na minha rotina, que me leve a ter um pouco mais de saúde, isso é mais importante do que querer fazer uma série de coisas ao mesmo tempo e não fazer nada com atenção. Tá bom? E é isso, e muito obrigada. Obrigada a você, Simone. Foi excelente as dicas. Obrigada pelas dicas para nós. Achei engraçado no início aí que você falou, né? Gastar no mínimo 300 calorias por dia. E se a gente não começar a se mexer aí de pouquinho em pouquinho, todos nós, a maioria aqui pelo menos, né? Deve ter um ou outro que consegue, mas a maioria vai voltar realmente com sobrepeso. Não, com certeza, com certeza. Você não está me vendo, né? Não. Deixa eu tentar. Aparecendo pra gente ainda. Eu tentei abrir essa câmera aqui, carambolas, não consegui. Peraí. Sem problema. Não tem problema? Não, pode ir tentando aí, a gente está te ouvindo, não tem problema não. Tá bom. É que eu tenho... Deixa eu ver uma coisa aqui. Como a gente ainda tem alguns minutinhos, queria saber se tem algum aluno com alguma dúvida pertinente ao tema, ao assunto, que queira abrir o microfone e perguntar, fica na liberdade. Pode, né, Simone? Claro. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Sheila. Fala. Eu posso interromper aqui o compartilhamento, eu acho, né? Aqui na minha tela. Eu creio que sim, pode. Eu acho que sim, né? Talvez por isso eu não estou conseguindo abrir a câmera. deixa eu ver se agora eu consigo. Já conseguiu sair da tela, já. Pronto. Aí. Consegui. Tá bom. Estamos aprendendo. Muito bem. Paciência, né? Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta já, o aluno mandou aqui. Você acredita que esses períodos de pandemia contribuem para o comodismo ou sedentarismo, uma vez que estamos no conforto da nossa casa? Claro, com certeza, com certeza. Por isso, esse foi o tema, né? E essa questão, né, de ficar muito sentado, lembrar que esse comportamento, que o sedentarismo, né, é um conjunto de coisas que a gente faz sentado. A gente está assistindo aula sentado, a gente está conversando sentado, né? A gente está se divertindo sentado. Então, isso leva a esta doença, que é o sedentarismo.
Então, é isso, colocar algumas pequenas coisas, movimentos no dia a dia, movimentos. Senta, levanta, fica em pé, enfim. Subir e descer escadas, movimentar com os braços, movimentar. Esse período, sim, está contribuindo e dificultando aí a nossa saúde. Essa informação que você falou de ficar em pé só um pouquinho movimentando, né, os pés, assim, eu lembrei que eu fazia numa empresa mesmo que eu trabalhava de atendimento, porque a gente ficava lá muito tempo sentada, e ajudava muito mesmo a questão das dores, né, de evitar até algumas dores. São movimentos simples, né? Simples que mudam tudo. O nosso metabolismo é que a gente não está vendo. E essas doenças, né, que a gente comentou um pouco, hipertensão, diabetes, tal, são doenças silenciosas. Elas não avisam, tô chegando. Não. A gente vai saber que tem o problema quando algo mais grave acontecer. Um mal-estar mais intenso. Então, são doenças silenciosas. Então, essa questão da mudança de hábito, né, mudar um pouquinho todo dia, muda o meu futuro em termos de doenças cardiovasculares, tá? Então, são doenças silenciosas, a gente não pode esquecer disso. Né? Mas elas estão aí se instalando se a gente deixar. Mas se a gente não deixar, né? Enfim, pode mudar. Né? Realmente aquilo que você falou é uma questão de hábito, né? A gente começa de pouquinho em pouquinho, fazendo diariamente, porque é mais fácil o comodismo mesmo a gente deitar, é mais fácil a gente sentar, né? Relaxar o corpo. Nossa. Mas aí quando você... Até energia para você continuar o seu dia, continuar fazendo as suas tarefas que você tem que realizar, é melhor. Claro, né? Mais disposta, você fica mais disposta. Tem uma mãozinha aí levantada. Vamos lá. Ô, Sheila, tá me ouvindo? Opa! Subiu aqui. Consegue me ouvir, gente? Eu tô ouvindo você, mas não tô vendo. O microfone tá desligado. Deixa eu ver aqui. Agora sim, Fê. Ah, legal. Bom, Sheila, parabéns aí pela condução. Simone, muito obrigado pela palestra. Foi muito legal mesmo. Deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Pelo que você conversou aqui conosco agora pela manhã, muito do sedentarismo ter aumentado exponencialmente está muito relacionado ao uso da tecnologia, né? Como nós estamos fazendo agora, e também acreditou pelo consumo de alimentos industrializados. Né? Existe uma maneira de combater o sedentarismo através de políticas públicas? Você acredita nisso? Que com ações de políticas públicas de todos os âmbitos de governo é possível não é retroceder, é evoluir nessa questão do sedentarismo? Com certeza, né? Com certeza. Primeiro porque essas informações muito básicas aí, né, que eu passei, no mínimo, se a gente tivesse isso em alguma mídia, todos os dias. Então, na televisão, falando, no rádio, entrevista com as pessoas, falando, estimulando as pessoas a se movimentarem, né? Mostrando as consequências disso tudo para os jovens, já para os jovens, não é? Com certeza, né? Esse estímulo à atividade, ao exercício, mostrar um pouco da saúde do corpo, como que as coisas vão evoluindo para o bem ou para o mal. Eu acho que, com certeza, eu acho que é o interesse de todos, né? E políticas públicas pode abranger a uma população muito maior do que aquela que a gente está fazendo aqui. Né, é um grupo de X pessoas, tenho certeza disso. Ok, Simone, obrigada, viu? Imagina. Agradeço muito obrigada a vocês. Mais uma vez a sua disponibilidade nesse dia, nesse sabadão, pelos seus conhecimentos, muito nos auxiliou, nos ajudou neste momento de pandemia, né? E espero que a gente tenha uma próxima vez aí, você com a gente, da ITEC Ermelinda, né? Agradeço em nome da ITEC Ermelinda.
Quero agradecer também a Olivia, que está presente aí com a gente, né, que é a presidente do Rotary Club, e tem nos ajudado, é a nossa parceira aí com as palestras também, e que a gente tenha um bom sábado, um bom finalzinho de sábado, tá bom, gente? Vamos para a próxima palestra aí. Obrigada e estou à disposição para o que precisar, tá bom? Ok, obrigada, bom dia. Beijo para vocês, tchau, tchau, tchau. Tchau, bom dia. Parabéns, muito show. Sheila, muito bom, tá? Beleza, Sheila. Valeu. Para mim, valeu muito, porque eu sou diabético, sou cardíaco, sou obeso, sou tudo. Muito bom. A gente está se tornando